contar a história de uma mulher, 38 anos, esses dias, mês de julho de 2020. Essa mulher com 3 filhos, casada, um filho de 11, 18 e 20 anos de idade. Essa mulher passando por depressão, síndrome de pânico. A sua mãe desconfia que ela estava grávida. Mas como se ela tomava pílula? Mas ela resolveu ir ao médico. E de fato descobriu que estava grávida. Aquilo já foi um baque para ela, depois de 3 filhos crescidos. Mas ela foi lá no seu primeiro ultrassom. Quando ela estava fazendo o ultrassom, a médica disse o seguinte: escuta, são gêmeos. Ela se assustou com aquilo, mas aceitou a ideia de que sejam gêmeos. E a médica ao mesmo tempo perguntou: escuta, você veio acompanhada? Ela falou assim: sim, a minha irmã veio comigo. E ela pediu que a irmã entrasse. Quando a irmã entra ali naquela sala, a médica conta a verdade. Não eram gêmeas, eram trigêmeas. Aquela mulher entrou em desespero, começou a chorar, ela achou que ia morrer, mas a médica acalmou, a sua irmã a encorajou e ela limpou as lágrimas e foi seguindo assim a gestação de risco, 3 bebês na sua barriga, até que chegou o 7º mês e precisava fazer o parto, e ela foi ali fazer o parto. Quando as médicas foram fazer o parto daquela mãe, descobriram que eram 4 meninas. Então essa mulher que mal sabia que podia estar grávida, teve o anúncio que seriam gêmeas, trigêmeas, e agora no parto 4 mulheres. Por que eu estou lembrando desse fato que aconteceu esses dias? Se fosse você, essa mãe, ou você, meu amigo, se você fosse o pai dessas 4 crianças, e agora mais 3, 7 filhos de repente, como que você ia lidar com isso? Você estaria preparado? Afinal de contas, quem é que está preparado para ter quadrigêmeos? Mas foi o que aconteceu com essa mulher. E por que eu estou contando esse fato? Porque isso tem a ver com aquilo que eu quero compartilhar com você nesse momento. Há momentos na vida em que você se encontra numa certa situação, numa certa hora, e você só tem uma certeza: eu não sou a pessoa certa para estar nesse lugar nessa hora. Alguém poderia ser a pessoa certa, mas definitivamente não sou eu. A Bíblia tem algumas histórias assim. A primeira delas de Moisés. Deus vai lá, encontra-se com Moisés no deserto, e Deus vai conversar com Moisés e dizer o seguinte: Moisés, o nosso povo que está lá no Egito há 400 anos, como escravo, mão de obra gratuita, milhões de pessoas. Moisés, precisamos tirar o nosso povo de lá. Adivinha quem eu escolhi, Moisés? Você. E Moisés deu todas as desculpas possíveis e imagináveis. Falou assim: não, Deus, olha, sabe o que é? Eu não sou bom de palavras, eu não sou bom na minha oratória. E era mentira. A Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Ele foi criado na corte do Egito. E ele apresentou todas as desculpas possíveis. E falou: mas Deus, quem que eu vou falar que me enviou lá? E Deus cada vez ia dando a Moisés a informação que ele necessitava, ao ponto de ele manteve Moisés no chamado, mas falou assim: Moisés, é o seguinte, de tanto que você retrucou, você vai ser o libertador, mas você não vai falar ao povo. Arão, seu irmão, é que vai falar ao povo. Eu falo com você, você fala a Arão e Arão fala ao povo. Perdeu o privilégio de ser o porta-voz ao povo, porque ele ficou teimando. Mas ele não se sentia a pessoa certa para aquele momento e para aquela hora. Mas era a pessoa certa. Gideão, um outro juiz de Israel, que por 7 anos era todo ano, na mesma época, atacado pelos midianitas, uma multidão de mais de 100 mil pessoas, que no tempo da colheita ia lá, entrava na terra de Israel e saqueava suas colheitas e roubava todas as coisas. E eles não tinham o que fazer. Então cada ano essa história se repetia, e Gideão é encontrado ali na Bíblia malhando o trigo no lagar. Um lugar onde não é para se malhar trigo, mas ele estava tentando arrumar alguma coisa para passar aquele tempo em que os midianitas iam invadir. Aparece Deus a Gideão e fala assim: Gideão, vamos acabar com essa festa dos midianitas. Nós vamos acabar com isso. E adivinha quem eu escolhi para ser o libertador? Você, Gideão. E Gideão deu todas as desculpas possíveis. Falou assim: mas espera aí, Senhor, eu sou o menor da menor tribo, eu não sou a pessoa certa, vai bater em outra porta. E Deus insistiu, falou: não, varão valoroso, e deu um sinal, e deu outra evidência, e de evidência em evidência. Definitivamente Deus usa Gideão para ser o libertador de Israel. Mas notem, tanto Moisés quanto Gideão, eles não foram
escolhidos como a pessoa certa, porque eles tinham capacidade para isso. Lembra de Moisés? Moisés foi lá para o Egito com uma vara. E Moisés nunca tinha sido instrumento para infligir 10 pragas. E aí o que aconteceu? A vara que ele levou se transforma numa serpente. A vara que ele levou toca no rio e aquilo se torna em sangue. Então Deus agora dá capacidade a Moisés para ele ser libertador. Aquele era a hora certa e o local certo. Moisés não se achava a pessoa certa, mas a capacidade de Deus o transformou na pessoa certa. Ele não saiu com o seu povo do Egito pelos seus poderes. Faraó não ficou com medo da pessoa de Moisés. Faraó temeu o Deus de Moisés. Mas Moisés foi a pessoa certa naquele momento, não pela sua capacidade. Gideão foi a pessoa certa naquele momento, não pela sua capacidade. A vitória que Gideão teve sobre os midianitas, ela foi no mínimo ridícula. Ele com 300 homens, ele combate uma multidão de mais de 130 mil pessoas. Sabe com que armas? Ele estava lá num cântaro, com uma tocha dentro e uma cornetinha na mão. Então com a mão ele tocava a corneta e com a outra ele balançava aquela tocha, e aquele povo, os midianitas, saíram assustados e começaram a se matar uns aos outros. Então a vitória foi não por conta da capacidade, do currículo de Gideão, mas porque Deus, com a sua capacidade, o visitou naquela noite fatídica. Rainha Esther, uma mulher bonita, que ganhou o concurso de Miss da época e foi lá habitar no harém do rei. E chega um momento em que há uma trama ali na corte e a nação de Israel é sentenciada a ser extinta. Chega lá Mardoqueu, o tio dela, fala assim: Esther, você é uma das esposas do rei, vai lá e intercede pelo povo. Assim, como assim, Mardoqueu? Eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamado, sem ser chamada, e eu posso morrer. Fala assim: ô sobrinha, morrer, vamos. Existe uma chance de não morrermos todos, mas se você não morrer agora, você vai morrer daqui a pouco, daqui a uns meses, porque o nosso povo vai ser extinto. Então o momento era aquele, era um momento crucial. O local era aquela corte, mas quem era a pessoa que deveria falar com o rei? Talvez um súdito, um conselheiro, um outro rei. Não, vai lá a uma das suas mulheres. Será que ela era a pessoa certa? Ela estava com medo de morrer. Foi a pessoa certa, porque Deus preparou tudo, deu graça, sabedoria, e ela foi aceita na presença do rei, e por conta disso preservou o povo de Israel até hoje. Outras ocasiões ocorreram na Bíblia. Eu vou me lembrar de uma, quando Jesus se retira e a multidão vai atrás de Jesus e ele cura aquela multidão e ele prega para aquela multidão, passa o dia falando daquela multidão, chega no final da tarde, começa o sol se pôr, os seus discípulos aflitíssimos, assim, agora, esse povo aqui, mais de 10 mil pessoas, como é que a gente vai fazer para alimentar esse povo? Eles provavelmente pensaram entre si, eles fizeram ali um comitê de crise e foram falar com Jesus. E quando eles começaram a conversa de Jesus, notem, eles não chamam Jesus de mestre. Eles já chegam ali e começam a passar para Jesus o que ele tinha que fazer. Eles estavam ali dando ordens a Jesus. Senhor, nem Senhor, eles disseram, olha, manda com que cada um vá para sua casa, e eles vão comprar comida para si, eles vão se agasalhar, porque nesse deserto não tem nada. Dispersa, manda esse povo embora. E Jesus falou assim, não, vocês podem dar eles de comer. Aí Filipe fala o seguinte, mas espera aí, mestre, 200 denários não seriam capazes de alimentar esse povo e a gente não tem esse dinheiro todo. Aí chega André e fala assim, peraí Senhor, tem um menino aqui, que ele tem lá mais 5 pães de cevada, 2 peixes, o que é isso para tantos? Aí Jesus fala, manda que se assentem na grama, em ranchos, em grupos de 50 e 100. Aí Jesus dá graças ao Pai e reparte o pão e reparte os seus discípulos repartem para a multidão, alimentam aqueles mais de 10 mil pessoas, e ainda do que sobra 12 cestos cheios de peixes e pães. Muito bem, nesse episódio existia ali um menino que estava ali com a sua bolsa, com 5 pães de cevada, que era a comida mais básica, mais humilde, e 2 peixinhos. Provavelmente aqueles discípulos andaram ali com aquela aflição de o que ia fazer com aquela multidão, e eles chegaram ali e começaram a perguntar, escuta, alguém trouxe coisa para comer aí? E talvez aquele menino até
percebesse que aqueles discípulos estavam tentando alimentar tantos assim, ele podia ficar quieto. Falou assim, não, isso aqui a mamãe deu para mim. Ele está aqui comigo. Mas ele falou de alguma maneira, ele falou assim, eu tenho aqui. Ele falou, o que você tem? Ele falou, eu tenho isso aqui, ó, 5 pães e 2 peixes. E André contou isso para Jesus. E depois que Jesus ouve dessa quantidade de 5 pães e 2 peixes, ele diz aos seus discípulos, manda para que o povo sente. E aquele menino foi a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Mas um menino que tinha lá pouca coisa na sua lancheira, sim, ele foi a pessoa que Deus usou de maneira sobrenatural para alimentar mais de 10 mil pessoas. Como Deus usou Moisés de maneira sobrenatural, usou Gideão com uma capacidade divina para vencer, ou para que os midianitas matassem-se uns aos outros. Deus usa pessoas comuns de maneira sobrenatural. Pode acontecer, como aconteceu com aquela mulher que eu falei aqui no início, ela se viu grávida de 3, 4 bebês. Não sabia que eram 4. Ela chegou naquela hora, naquele lugar, mas será que ela era a pessoa certa? Ela não morreria? Deus pode ter te levado a uma posição agora, onde você se julga não a pessoa certa, nessa hora e nesse local. Talvez você tenha sido levado para uma responsabilidade, uma posição na família, na empresa, nos negócios, na sociedade, e você não se sente capacitado. Você sabe de tudo, menos que é a pessoa certa para esse momento e essa hora. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Tem um texto na Bíblia que Jesus diz assim, João capítulo 12, verso 26. Aquele que me serve também siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E quem me serve, o Pai o honrará. Vamos entender um pouquinho melhor esse texto? Jesus, ele diz assim, aquele que me serve também siga-me. Então Jesus está se colocando à frente e nós o seguimos. Jesus diz assim em João capítulo 3, o seguinte, o vento sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus, com letra maiúscula. Ele está dizendo o seguinte, que o Espírito de Deus, ele lidera os discípulos de Jesus como se fosse o vento. O vento de fato, você sente ele, mas você não sabe de onde ele veio. E de repente aquele vento que está vindo daqui, de repente vai vir de lá. Você não consegue prever para onde vai o vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Deus nos lidera, Ele nos conduz. E muitas vezes Deus nos coloca numa posição em que a gente olha e fala assim, puxa, mas não sou a pessoa certa para estar aqui agora. Tem gente mais capacitada do que eu, tem gente que tem uma experiência maior do que a minha. Mas não, Deus te coloca lá. Por quê? Porque você é a pessoa mais capacitada? Porque você vai aprender no estalar de dedos? Não, porque a capacidade dele vai te visitar. É por isso que ele diz assim, se alguém me serve, também siga-me. Olha a referência, Jesus falando, aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então quando Deus te coloca numa posição na vida em que você está assustado, saiba que quem já estava lá era o Senhor Jesus. E você veio vivendo a vida, fazendo o seu papel, cumprindo a sua missão. Essa mulher, ela ficou grávida, até mesmo sem desejar, fica grávida. A vida. E Jesus te leva, muitas vezes na vida, a uma posição. Mas saiba em primeiro lugar, aquele que me serve também siga-me. Aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então quando você chega numa posição desafiadora na sua vida, Jesus já estava lá. Eu queria que você soubesse disso. Que você não caiu de paraquedas, ou foi um acidente. Jesus já estava lá. Aquele que me serve também siga-me, onde eu estiver, ali estará meu servo, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. O que Jesus está dizendo é o seguinte,
Ele nos coloca em posições na vida que eu não escolhi, eu não postulei, eu não me candidatei, mas as circunstâncias me levaram. Eu conheço uma pessoa que ele diz assim, olha, eu não consigo organizar festa, eu não sou bom para organizar festa, mas funeral é comigo. Aí ele fala isso não porque ele goste de funerais, é porque a vida o encaminhou a momentos em que ele era a única pessoa que podia providenciar um funeral. Olha que coisa! Então quando a vida te desemboca em situações e Deus te coloca ali, Jesus estava ali antes. Mas o Pai vai te honrar naquela situação. Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, verso 5, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se fosse de nós, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo estava falando sobre a graça de Jesus, e ninguém melhor do que ele, por revelação, sabia da graça de Jesus. Então ele falava, a minha capacidade vem de Deus. Toma essa palavra. Você está numa posição desafiadora. Você está como Moisés, tremendo de medo. Você está como Gideão. Fala assim, desculpa Deus, o Senhor errou o endereço, a porta é outra, não sou eu. Eu não sirvo para isso, não sou capacitado. Mas o que é isso que me deram agora? Eu não sei resolver esse abacaxi. A tua capacidade vem de Deus. Deus te colocou aqui porque o Pai vai te honrar. E saiba de uma coisa. Quando você chega nessa posição desafiadora, a capacidade de Deus vai chegar também. Vai te desafiar. Moisés na frente do Mar Vermelho, ele nunca tinha aberto o mar na vida antes. E Deus diz assim, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então o que a gente subentende é que naquele momento, diante do mar, Moisés estava orando, clamando. E é como se Deus dissesse assim, Moisés, agora não é hora de oração, é a hora de ação. Por que clamas a mim? Manda ao povo que marche. Mas Moisés tinha a capacidade de abrir o mar? Não, Deus tinha. Mas a capacidade de Deus o visitou nesse momento crucial da sua vida, em que o mar precisava se abrir. E Deus fez a parte dele. O que eu quero deixar com você hoje, eu quero que você enxergue que se hoje você se encontra numa posição desafiadora, onde você se sente incapacitado, onde você está assustado, você está amedrontado, saiba de uma coisa, Jesus te levou até aí, porque Ele já estava aí. A capacidade de Deus vai te visitar nessa situação. Saiba de outra coisa, Jesus é aquele que nos enche. A Bíblia diz assim, abre a tua boca que eu vou enchê-la. Então a capacidade de Deus está sobre a tua vida. Eu não sei o que você passa hoje, eu não sei qual desafio que foi colocado na sua mão, eu não sei quais são os recursos que deram para você administrar e que são escassos e que são ridículos, como aqueles 5 pães e 2 peixes. Mas Deus vai usar coisas pequenas, ridículas, sem qualquer valor, para confundir as coisas fortes. A capacidade de Deus vai te visitar nessa situação. Não recua. No lugar de você ficar chorando as suas mágoas como Gideão, entenda que a capacidade de Deus vai visitá-lo nessa situação. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque nós contamos com o teu poder e a tua capacidade especial. Senhor, a nossa capacidade não vem de nós, mas vem de Deus. O Senhor não escolhe os capacitados, não escolhe os fortes, ao contrário. O Senhor diz que o Senhor usa as coisas pequenas para confundir as fortes. Então, se pessoas que estão me ouvindo aqui, estão nesse momento amedrontadas, apavoradas, tremendo de medo, porque estão diante de uma situação que elas não têm capacidade, não é isso que o Senhor esperava de nós. O Senhor não esperava que a minha capacidade resolvesse esse assunto. O Senhor não esperou isso de mulheres. Então que agora cada um entenda que a capacidade vai nos visitar, que a tua promessa ela é real. O nosso Pai vai nos honrar nessa circunstância. Então, antecipadamente, pela fé, eu te agradeço, porque pessoas que estão me ouvindo agora, que estão diante de um grande desafio, elas serão bem-sucedidas, não porque elas conheçam e saibam lidar com a situação, mas porque no momento oportuno, a tua capacidade vai pousar sobre elas, e coisas sobrenaturais vão acontecer. O Senhor vai usar um menino para alimentar 10.000 pessoas. O Senhor vai usar essa pessoa que me ouve agora para abençoar tantas outras, porque a tua capacidade tem propósito. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.